Olá pessoal, professor Ronaldo, professor de ciências. Pessoal, eu fiz essa apresentaçãozinha só para retomar o conteúdo que a gente estava vendo antes de sair em quarentena. Então a gente começou a estudar a unidade 2 e ela fala aí no início de cadeia e de teia alimentar. Então a gente estava trabalhando isso, vocês até recortaram alguns animais, fizeram suas cadeias e suas teias alimentares e a gente vai retomar para dar sequência na unidade 2. Então aqui tem um exemplo de cadeia alimentar. Então, o que a gente consegue analisar na imagem? A planta, ela serve de alimento para a borboleta serve de alimento para o sapo e o sapo serve de alimento para a cobra. Então, isso é uma cadeia alimentar. Então, é um ser vivo que serve de alimento para outro. No caso das plantas, em uma cadeia alimentar ou em uma teia alimentar, ela é chamada de produtora. Por quê? Porque ela é um ser vivo que consegue produzir o seu próprio alimento. Então, ela, através da fotossíntese, ela não precisa se alimentar de outro ser vivo. Ela mesma faz seu alimento. Então, ela é uma produtora. Qualquer planta que você vê, tanto numa cadeia alimentar quanto numa teia, ela é uma produtora. A borboleta ela é chamada aí de consumidor primário. O consumidor primário sempre vai ser um animal herbívoro, porque os herbívoros eles se alimentam de plantas. Ele vai se alimentar do produtor, sempre. Já o sapo ele é considerado um consumidor secundário, que é um animal carnívoro. Os sapos aqui, como eles são carnívoros, ele nunca vai se alimentar de uma planta. Então, ele vai ser consumidor secundário para frente, mas ele nunca será um consumidor primário. Por quê? Porque ele não é herbívoro. Já a cobra, ela já é um consumidor terciário. Pode ter mais consumidores? Sim. Aí vai consumidor terciário, quaternário e assim por diante. Mas normalmente uma cadeia alimentar, para não ficar muito longa, ela é representada com 4 ou 5 seres vivos no máximo, certo? O que acontece? Esse produtor, consumidor primário, consumidor secundário, terciário, é chamado de níveis tróficos de uma cadeia alimentar. Então, se por exemplo eu pedisse quais são os níveis tróficos dessa cadeia alimentar, então você falaria: a planta ela é produtora, borboleta consumidor primário, sapo consumidor secundário, cobra consumidor terciário. E você já explicou quem que é o que. Correto? Nessa cadeia a gente percebe o que também? Se uma cadeia ocorre algum desequilíbrio, se ela é rompida, vai causar problema para os seres vivos que fazem parte dessa cadeia alimentar. Então vamos supor, se esses animais vivem numa ilha e só tem eles lá, esses animais e essas plantas. Se o sapo morrer, deixar de existir nessa ilha, as cobras vão morrer também. Por quê? Porque ela não tem com o que se alimentar. Então, vai morrer o sapo, logo depois já morrem essas cobras. Sem o sapo, as borboletas vão se proliferar. Então, vai ter uma grande quantidade de borboleta. Então, nesse caso, as borboletas vão aumentar a sua quantidade muito. E, como aumenta a quantidade de borboleta, elas precisam se alimentar. Então, vai ter necessidade de comer muita planta. Então, provavelmente as plantas ali também vão sofrer. Por quê? Muita borboleta vai ter que comer muito. Então, pode acabar com as plantas também dessa ilha. Então, tá vendo? Quando uma cadeia alimentar ela é quebrada de alguma maneira, sempre vai ter consequências. Se a borboleta morresse todas elas, o sapo também morreria e a cobra também morreria. E as plantas iam dominar essa ilha. Então, de várias maneiras, você vai ter a quebra, o comprometimento do ecossistema. Agora,
E aqui é um exemplo de teia alimentar. Não precisa ficar assustado não com esse monte de flecha. Uma teia alimentar, ela é um conjunto de cadeia alimentar. Ela é várias cadeias junto. Então aqui, ó, os produtores aqui, as plantas. Então os produtores estão aqui, a flecha indicando aí os primeiros seres vivos são os consumidores primários, ou seja, são os consumidores aí os herbívoros. Então o gafanhoto, o rato, a tartaruga terrestre, o coelho, o caiatito, todos esses animais, eles são herbívoros. Então eles são os consumidores primários. E assim por diante. É só seguir a flecha. Aí você quer ver como é que você consegue pegar uma cadeia alimentar aqui. Vamos supor, aqui o produtor, aqui o gafanhoto é o consumidor primário, o sapo, consumidor secundário, a serpente, consumidor terciário e o gavião, consumidor quaternário. Então, se por exemplo alguém pedir para você te der essa teia alimentar e falar retire dessa teia uma cadeia alimentar, é só escolher uma sequência de flecha. Então, é só você seguir a sequência que você consegue ver as teias alimentares. Então, a planta, produtor, coelho, consumidor primário, raposa, consumidor secundário. Acabou na raposa? A raposa não está saindo nenhuma flecha dela, então acabou nela. Certo? Então, é muito mais fácil do que vocês imaginam. Certo? Bem, é só isso, pessoal, por enquanto. Tchau, tchau.